agora ouvir um pouquinho a sua filha, desse grande homem que foi Zé do Desílio. Fala um pouco sobre seu pai, sua mãe, esse convívio, essa família que seu pai construiu, sua mãe, com muita luta, com muita garra. Sobre o homem que ele foi, um homem que veio de baixo e venceu na vida. Felizmente Deus levou ele cedo, né? Cedo para nós que somos humanos e acha que a vida deve ser bem longa, mas Deus é quem sabe, né? É isso? Fala um pouco. É verdade. Eu sou Ilza, né, filha, a quarta filha de cinco filhos. Sim. De Zé Delzírio e Dalvinha. E para mim o maior patrimônio que eu tenho é ser filho deles dois, né? Painho, eu vou pontuar mais Painho porque já se foi, mas assim, desde cedo a gente viu ele com muita garra, trabalhando muito. Quando ele tinha 41 anos, ele fez uma cirurgia, a gente era tudo criança, né? E aí ele pedia muito a Deus para ter mais 10 anos para criar a gente. E aí esses 10 anos foi justamente da nossa criança para adolescência, ele trabalhava muito. Aí acordava muito cedo e dormia muito cedo, acordava muito cedo, era sempre muitas atribuições e manhã também dando todo o suporte a ele. E sempre muita gente, muito trabalhador. Aqui sempre foi uma casa de muito movimento, de muita gente. Né? E ele era o condutor dessa... Ele era a locomotiva desse trem, né? Era o homem que era na linha do trem. Era dele mesmo, a liderança. Guerreirão, guerreiro, honesto. Até hoje, onde a gente passa, onde a gente chega, em evento que a gente vai, vem uma pessoa dizer, você é filho de Zé Delzírio, um grande homem. Aí conta uma história dele. Aquilo pra gente... Sim. Aquilo pra mim não tem preço. Não tem preço, Esse legado dele, você chegar em toda essa região, alguém conheceu ele, né? De uma pessoa, onde eu chego, a gente estava outro dia num casamento, chegou um político aqui da região e disse assim, eu tenho a história do seu pai, é pra eu contar que o pai sempre deu muito apoio a ele no início da vida política. E assim, é uma coisa que faz 30 anos. Mas foi tão bonito ver ouvir aquele voto de gratidão dele, de homenagem ao meu pai. E não tem preço, assim, pai é uma pessoa que a gente diz, a memória dele está viva até hoje, né? Vai fazer 95, quer dizer, 28 anos, né, mulher? Esse ano que o pai faleceu. Mas até hoje as pessoas contam a história dele e as atitudes dele, as ações dele, como se tivesse sido ontem. Então, assim, a memória dele está muito viva ainda. Muito viva, E foi uma pessoa que construiu um patrimônio realmente louvável, né? Louvável. Que se destacou, né? Se destacou na região. A gente sempre viu o quanto ele teve um desempenho, assim. Hoje em dia a gente óbvio que eu estava até comentando isso ontem, muita gente enricou, né? Muita gente trabalhando, conseguiu enricar, mas o pai era uma pessoa que ele era semi-analfabeto. Justamente isso é onde está a diferença, né? E o suporte dele acho que foi muito manhã, né? Também, essa porque guerreira, manhã né? era professora. Que ia dar aula montada num trator. A cavalo também. Ninguém quer falar disso na vida, não. Não, mas pronto, teve o dia do agricultor que teve uma tratorada. Sim. Aí eu fui no trator, só que eu não fui dirigindo. Aí todo mundo, cadê Dalvinha? Porque ela vinha dirigir no trator. Vendo? Isso é muito relevante. No caminhão, né? No cavalo. De moto, não deu. Aí ela tem essa manhã também, deixa essa garra pra porque gente, né? Além de seu pai ter sido um homem que prosperou, um homem que veio de baixo e faleceu como um homem rico na região. Tem algo mais relevante ainda nessa história, que é o fato dele ter sido um homem que enricou e todo mundo sabe que ele foi um homem honesto. Direito. E outra coisa, o pai também foi uma pessoa que ele ensinou a gente muito a ter respeito por todo mundo também. E de igualdade. A gente aqui não era mais do que os filhos dos trabalhadores. Entendeu? Tanto é que assim, todo mundo comenta também, e é verdade, que quem chegasse aqui ia comer junto com os trabalhadores. A gente era uma mesa só. Isso é muito importante. Não tinha esse negócio da gente ter comida separada ou algo melhor para um, para outro, não. Era todo mundo igual. Então aqui a gente cresceu com esse respeito de todo mundo. Ninguém aqui era mais do que ninguém. Isso é muito bom. Isso também já foi de uma situação que ele viveu, que uma vez ele levou um trabalhador para ir para uma visita em um lugar.
E quando chegou lá, o dono dessa propriedade chamou somente ele e a pessoa que tinha ido com ele ficou fora. Você discriminou, né? Discriminou. Então, aí ele, né, foi amanhã. Depois já É aqui nessa casa mesmo, quando ele foi comprar. Quando ele veio comprar essa casa. Sim. Entendi. Aí, ali foi um ensinamento para ele. Então, a gente nasceu e se criou tratando todo mundo igual. Aqui ninguém nunca foi mais do que ninguém. E a gente tem isso também, né? De respeitar as pessoas. Você tem boas memórias dele, né? Demais. Você tem esse legado que ele construiu assim, na verdade, em mente, né? eu também tinha uma afinidade muito grande com meu pai. A gente tinha assim... Então era uma garotona quando ele faleceu. Eu tinha 17 anos quando o pai Sim. faleceu. Uhum. Mas era um amor tão grande, assim, que até quando ele foi para São Paulo, ele queria que eu fosse. Não foi amanhã, para amanhã ficar aqui. Mas eu era menor de idade, naquela época eu também tinha Não muitas dava para assumir limitações. lá a responsabilidade dele, né? Aí eu não fui, mas assim, pai era uma pessoa que eu deixava de fazer as coisas que eu queria para fazer os gostos dele também. Ele fazia por onde, Ele né? dizia assim, 2 dedos d'água, Fiona. Ele tem que trazer 2 dedos d'água no corpo, do jeito que ele queria. Né? E tu- Aí Isso é muito eu bom, também, assim, minha irmã já tinha casado e ele também chegou uma época que eu fiquei fazendo todos os contatos do telefone dele, Sei. indo pra banco, essas Ajudando coisas na assim. parte administrativa. Né? Teve esse histórico também. E graças a Deus eu tenho muito orgulho de ser filha de Deusir, de Dalvinha, Muito essa bem. mulher forte também, de garra. Pelo que vocês contam aí, eles se encaixaram. se Ele encaixar. era um guerreirão e ela também, né? Com esse Ela perfil, né? também, e pai era um guerreiro com as limitações que ela ia, chegava e completava. Sei, né? justamente, E complementava. Ele semi-analfabeto, ela professora. né? E acho que também eles deixam um legado de amor, porque se mãe não amasse tanto pai, e ele também a ela, a gente não tem histórico de traição de pai, assim, de filhos, Sei, de casamento. sei. Ele sempre também foi muito leal a ela, Ele né? dizia assim, eu não gosto de carnaval. Esse negócio de mulher tá atrás de mim por causa de outra, não. Eu ando certo porque Pra não é pra dar uma o liberdade. motivo, é. E manhã também é do mesmo jeito, também é uma Sim. mulher digna e honrada, ninguém nunca Graças ouviu falar a nada de Deus. manhã. Tanto é que ela ficou viúva muito jovem, muito bonita. Não quis casar não mais. casou mais, Você já né? pensasse uma viúvona dessa, fazendeira, quanto não teve caba querendo casar com É. ela? Acho que e ela ela não sonhava, mas quis. nunca disseram a mim que Nunca se declarado. Mas Também se dissesse, levava um não. Levava um toco. a gente tinha muito ciúme, eu mesmo tinha muito ciúme de manhã. Mas chegou um tempo que eu disse, mãe, se a senhora quiser encontrar um companheiro, eu apoio, porque para a senhora não ficar sozinha. Mas ela também nunca demonstrou querer. demonstrou, Tá bom demais. se vinculou muito à igreja, né? Muito bem. É porque assim, vamos dizer, do jeito que a gente tem, ficou com bens, É. as pessoas só queriam... Oportunismo não ia faltar, E outra coisa, se chegava aproximar. aqui, ia querer mandar nos meus filhos, mandar em mim, né? Você é uma mulher que tem cabeça, viu? Diga aí, É. eu cheguei um cabra aqui bem chato dizer, gente, assim tá errado, gente. Não pode, a gente é quem, nós somos quem trabalhamos, Quem suamos, construiu, quem né? construímos. Você E foi a- muito inteligente, viu? Parabéns por sua atitude. Foi, viu? meu filho, foi desse jeito. Pois Muito é. bom. Aí nós temos aqui, graças a Deus, também somos uns irmãos muito unidos, Isso é muito né? bom. Temos nosso irmão mais velho, Giovânia, minha irmã, Zezinho, eu Chegou e meu Naná. caçula, chegou meu caçula. Chegou o caçula? Chegou o Caçula. E aí Aqui, pronto, minha aí filha, nossa tá aqui, vida né, foi minha assim, vovó também, eu tenho muito apego por vovó. Por tua avó, sei. Senta Porque aí, ela- rapaz, participar um pouquinho dessa história. Sim. Sua avó também deve ser muito É porque ela apegada foi a ela. morar comigo em Campina, quando eu Sim. estudava, o pai faleceu, né? E veio sei. todo mundo pra cá e vovó ficou lá comigo. Sua avó, a mãe de seu pai, A mãe de manhã, dela. que a gente tava lá. Sim, aquela senhora lá, aquilo é a capacidade. É. E aqui entra agora na conversa o filho mais novo, é? Sou mais novo, É o mais Naná, novo. filho de Inácia Dalva e José Delzide. Ela tá aqui me contando esse legado desse guerreirão, desse homem que foi um homem que marcou a história dele nessa região, não só nessa cidade. Ela também como suporte, ele é um homem sendo analfabeto, ela é uma professora e fizeram essa junção e foi um exemplo de vida, um Foi. legado, né? E você certamente se orgulha de fazer parte dessa família, Não, né? com certeza, E né? fala aí um pouco sobre isso. Tenho muito orgulho de ser filho de Dalvinho e de Zé Delzide, né? Graças a Deus sou quem eu sou, pela criação deles, né? E é isso aí. É o exemplo de vida para mim, minha mãe e meu pai. Muito bom. E você sempre ficou aqui, né? Você nunca Sempre saiu, não. lido com
cria o bode. Levou essa vida do campo. É. Um pouco do que ele era, né? Ele era mais para comércio, mas também criava. Era. Né? Você é Eu fiquei mais na parte. mais criador, né? Mais criador. E se orgulha, tem orgulho de ser membro Não, dessa com família, certeza. de Fui conduzir esse privilegiado. legado, né, que ele construiu. Fui privilegiado de ter nascido nessa Graças família, a graças a Deus. Tô aí, né? Aí tu sempre ficasse aqui na fazenda, nunca saísse daqui? Não, saí para Campinas para estudar. Aí voltei para cá e coloquei em prática mais ou menos o que eu aprendi lá, né? Sim. Quando ele possível. faleceu, tu era bem jovem, bem garotão. 14 anos. 14 anos. Sim. Aí tô aqui, investi um pouco em genética dos animais Sim, e tá dando melhorando a certo. qualidade, né? É. Tá certo. Tu produz gado de leite ou é... Não, ou de é- corte. De corte, gado de corte. Gado, bode e ovelha. E ovelha? Pino. Caprino, ovino e bovino. Sim, bom. Fazenda, tua propriedade ou é aqui mesmo, na dela? Não, hoje eu tô aqui, mas eu tô organizando meu sítio lá. Teu lá lugarzinho lá? É, lá no meu... Faz parte da mesma propriedade. Faz. Ele disse que era muito grande essa propriedade, a origem dela é muito grande. É né? muito grande, aí dividiu para os filhos, aí agora eu vou investir mais lá agora. No seu lugarzinho. No lá. meu sítio. Eu parabenizar vocês por fazer parte de um legado de um homem que fez história na região, história de progresso, história de um homem de bem, um homem digno, honesto, né? Empreendedor, à frente do tempo. Essa guerreirona aí que esteve dando suporte a ele. E vocês, filhos, que estão conduzindo esse legado. Parabéns e muito obrigado por nos dar a oportunidade de levar ao mundo essa história. Obrigado. Através da nossa plataforma digital. Que bom. Parabéns pelo trabalho também. Ok. Acho que é importante vocês terem esse um legado também de vocês, né? Construindo legado, construindo porque nós somos passageiros aqui, né? É, Nesse plano, né? sim. Um dia a gente vai embora e fica a história. Cada um com, Né? com seus desafios e histórias. Justamente. A gente diz sempre que assim, a história tem que ser registrada, porque isso. daqui a pouco. E ainda mais nos tempos de hoje que a juventude de hoje ela está muito ligada no zap, na rede social, e o tempo vai passando, nada vai ficando, né? É. Então a gente tem que alguém se importar com isso, com a história, com a cultura, Valorizar, né? E fazer com que ela fique gravada, registrada para a posteridade. É o que a gente faz. Que bom. Que bom. Então, gratidão, né? Ok. Então tá bom, A muito gente obrigado. agradece de coração, assim, Ok. a atenção do senhor, sua menina. Da mesma forma. É. A gratidão é recíproca. É A verdade. gente também fica muito grato por poder alguém dizer, Elias foi lá em Zé de Desílio e registrou a história, ouviu a família contando a história. Isso para nós também isso é motivo de honra. O homem que comprava gado a Zé era Sim. Chico Biba, você se lembra de mais? Chico Biba demais, que a senhora estava falando. Era filho Chico Fã, dele, Chico. tem um filho dele que é dono de um dos maiores figuristas da cidade hoje. E é. É Fernando Biba. Pois Chico é. Biba, que era irmão do seu Biba, que era Sim. irmão de Zé Vicente. Tem uma tradição, eles são ali de Cubati, mas Eles são de se Cubati. erradicaram em saudade. E tem ainda alguns filhos que estão tocando esse. Então ele era né, parceiro. mãe? A Cid Júlio, que é o dono do posto, É a gente Cid, boa, é. um grande empreendedor também. É. Então, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então me fala, Raoni, você como filho de Nova Palmeira, uma pessoa que conhece bem a notoriedade dessa família, Essa família, desse ela homem, vem, fala um inclusive, pouquinho sobre isso. A família Dantas, a gente achou uns documentos históricos da Sesmaria da Corujinha, que vive em 1736. A família Dantas, os primeiros Dantas, A chegou origem. na região da Corujinha. Sim. E daí pra cá é uma das famílias mais tradicionais de Nova Palmeira, né? Aqui representado por Dalvinha e também por Dona Geninha, que é a grande matriarca hoje da família dos Dantas, e seu Cirilo, que é outra figura que se confunde também com a história de Nova Palmeira, tanto pelo carnaval, pelas tradições, pela cultura que ele sempre manteve viva e muito bonita, que hoje o Carnaval de Nova Palmeira tem esse nome hoje, com certeza por conta de Cirilo. Ele, A praça quando não é tinha nome. ninguém para fazer o Carnaval, o Dalvinha sabe que ele fazia sozinho, juntava uns amigos ou outros ali, saía O baterista aí saiu meio da rua, Batucada, né? né? Ali gostava de festa, E viu? essa família é muito representativa em Nova Palmeira, Dalvinha, como eu acho que uma das primeiras professoras de Nova Palmeira, né? Foi. E
fiz questão também de citá-los para você por conta disso, pela notoriedade, pela tradição, pela história, que se confunde também com a história do Nova Palmira. O esposo dela como um grande empreendedor da região, né? Eu lembro assim, quando ele faleceu, eu acho que ele tinha 50 e poucos anos, né? Eu tinha 10 anos, mas a gente já sabia, né? Passava as boiadas gigantescas na frente da rua de mãe ali, eu era menina e achava aquela coisa mais linda do mundo. E inclusive um sobrinho de Dalvinha, Ariel, que hoje é caminhoneiro, que ele era apaixonado por esse lugar quando ele era meu amigo de infância, vizinho, e ele falava muito nas bicudas, nas boiadeiras, na fazenda, andar de cavalo, e eu tenho isso na memória, né? Ariel Até hoje o povo se lembra, sabe o que? Dalvinha, quando eu passo aqui, eu lembro daquelas boiadas do Goiás que corria atrás da gente. Não era? Todo mundo tinha medo, né? Exatamente. Seu Zé Delzírio, ele foi com certeza o maior pecuarista dessa região. Foi. Talvez o maior até da história dessa região. Comerciante de gado também, né? Muito que se conhecido. consagrou a nível de região, não só aqui do Seridó, mas de toda Escurimataú, Seridó, Paraíba Cariri, fora, né? inclusive. Até a capital também. É né? isso. Isso, né? Eu lembro que tem Campina umas Grande. terras na Ele entrada de vai Campina Grande, que era de seu Zé Delzírio. Então eu quero agora agradecer a Raoni por ter feito essa ponte. Faz dias que ele vem me pedindo, Elis, vamos gravar a família de seu Cirilo. Faltou e de Gilvana, Zé faltou o Delzírio. danado. Mas fica para um próximo episódio, A né? graça tava grande. A Gilvana já liga para uma próxima, né, Davi? Numa próxima oportunidade, se eu vocês que agradeço muito. Elias tem um canal bem interessante que eu recomendo que as pessoas acompanhem, se inscrevam, porque registra e deixa marcado na história, digamos, digital, né, com os vídeos que ele divulga no canal dele, porque isso é importante, isso vai ficar para a posteridade. Eu estava conversando com o Adriano, que é neto de Dona Geninha, sobrinho de Dalvinha. Adriano era louco para a gente fazer esse registro de Dona Geninha, justamente por conta da notoriedade dela e Mais uma vez agradecer a Raoni e a vocês por nos dar essa oportunidade de chegar até aqui.